Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, orar com vocês em favor dessa mesa abençoada, em favor dessa campanha, sonhos e projetos, meus sonhos e projetos para o próximo ano. E nós queremos orar. E hoje, inclusive, nós vamos falar de oração. E para falar de oração, óbvio, temos que observar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu perguntar aí para os obreiros, eu deixei minha Bíblia, aquela Bíblia branca, tá por aí? Pega ela, traz ela aqui fazendo um favor. Eu estou só com a Bíblia aqui do meu aplicativo. Tem que carregar a espada, né, irmãos? Eu esqueci a espada na igreja. Mas a palavra, ela tem que ser guardada aqui, né? No coração. E nós precisamos ter a palavra na nossa mente e no nosso coração, porque é com a palavra que a gente guerreia. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Evangelho de Lucas. Obrigado. Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Versículo 39. Lucas capítulo 8, versículo 39, diz assim: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Hoje a gente vai ficar nesse texto apenas de início. E a gente vai discorrer mais alguns, mas a história desse texto eu quero contar para a igreja, que é a história de um homem que não tinha futuro, a história de um homem que não tinha perspectiva, a história de um homem que não tinha nenhum projeto na vida, nenhum projeto. Esse homem não tinha ambição, esse homem na verdade ele não tinha esperanças. A Bíblia não dá o nome desse rapaz, mas a Bíblia chama ele de como ele era antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, ele era conhecido como o endemoniado de Gadara. Gadara era uma cidade ali nas redondezas de Israel. E ele ficou conhecido, olha, o endemoniado gadareno. Acredito que todo mundo tem uma história no passado. Eu acredito que todos nós temos uma história antes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Temos ou não temos uma história de vida antes de Cristo? Só que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo porque o mundo estava penando, estava penoso. Se estivesse tudo bem, Deus não enviaria Jesus para a terra para morrer em favor da gente, morrer em favor dos nossos pecados e pagar o preço diante de Deus. Então, Jesus Cristo veio porque não estava tudo bem. E na história, você vai notar que no nosso calendário, quando se datam as datas bem antigas, eles datam as datas assim, por exemplo, para falar de Alexandre o Grande, ele vai datar lá 300 e poucos, 400 e poucos antes de Cristo. Para falar depois ali, já na nossa geração, ou pelo menos um pouco antes, vamos falar do descobrimento do Brasil.
22 de abril de 1500, depois de... O nosso calendário ficou marcado com a vinda de Cristo. Jesus Cristo se tornou tão importante na história humana, não só na história humana, mas na história de todo o universo, que Deus fez com que Cristo marcasse todas as gerações, antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos estão me acompanhando? A vida desse menino não foi diferente. Ele estava vivendo, mas quando Jesus Cristo chegou na vida dele, a história dele foi marcada. Ele teve uma vida antes de Cristo, e agora ele tem uma vida depois que Cristo veio para a vida dele. A tua vida, a minha vida, a nossa vida neste lugar também foi marcada. Nós temos uma história que veio antes de Cristo, mas agora nós também temos uma história que veio depois de Cristo na nossa vida, queridos. Escuta só isso aqui. Aconteceu tudo o que aconteceu na vida deste homem. Jesus Cristo teve um encontro com ele, ele teve um encontro com Cristo. Este homem era tão perturbado, que a Bíblia fala que ele andava nos sepulcros. Na verdade, ele morava nos sepulcros, ao ponto de até mesmo as cadeias da época, as prisões da época, não puderam contê-lo, de tão raivoso que aquele homem era, por causa dos demônios que habitava com ele, habitava na vida dele. Só que quando Jesus Cristo pisa na praia de Gadara, a 1 quilômetro de distância, escuta, a 1 quilômetro de distância, esse menino, esse rapaz vem correndo para ele. Há um texto na Bíblia que diz assim: ele se prostrou e adorou ao Senhor. Ele teve um momento de consciência. Ele reconheceu Jesus e adorou ao Senhor, mesmo com os problemas que ele carregava, mesmo com os problemas dos demônios que o acompanhavam. E aí os demônios se manifestam e perguntaram assim para Jesus, os demônios: Senhor, o Senhor veio nos atormentar antes da hora? Quando Jesus chega, Jesus ele salva e liberta a nossa vida. E a tormenta que era nossa já não é mais nossa. Agora a tormenta fica para os demônios. Está entendendo isso? Diga assim: depois de Cristo eu tenho uma nova história. Irmãos, quando este menino é liberto, evangelizado, purificado pela presença do Senhor Jesus, ele queria seguir Jesus por onde Jesus fosse, por onde Jesus andasse. E o Senhor Jesus falou assim: não, ainda não, não agora. O que eu quero que você faça é que você volte para a sua cidade, volte lá para o seu bairro, para as redondezas, onde todo mundo te conhece, e conta quão grandes coisas Deus fez por você. Irmãos, depois da nossa vida, nós temos uma nova, depois de Jesus Cristo na nossa vida, temos uma nova história para contar. Não é fácil, não é fácil, mas você já tem Jesus na tua vida. Conte a tua história depois de Cristo para os teus amigos. Conte a tua história depois de Cristo, aleluia. Quando Jesus Cristo veio para a sua vida, na sua casa e na sua família. Você era nervoso demais, enraivecido demais, você era descontrolado, descontrolada, sabe? E aí Jesus Cristo veio na sua vida, queridos, queridas de Deus, aleluia. É uma nova história, é um novo ambiente, há uma transformação. Você pode ser uma pessoa pacífica, você pode ser uma pessoa cheia de paz, você pode ser uma pessoa cheia da presença de Deus, aleluia. E aquilo ou as coisas que você ainda não sonhava e nem tinha mais ambições por conta dos atrapalhos da sua vida antes de Cristo, volte a sonhar e volte a realizar e volte a conquistar, para que você possa contar quão grandes coisas o Senhor tem feito pela tua vida. Amém? E por que as coisas aconteceram na vida deste homem? Porque Jesus Cristo orava. Quando o Senhor salvou a nossa vida, quando o Senhor salvou os apóstolos, os discípulos, vocês sabem, os apóstolos eram pessoas comuns como nós. Os profetas, a Bíblia diz, são pessoas comuns, até sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas quando a presença de Deus encontra a nossa vida, você sabe, Deus nos chama para orar como Jesus orava, porque recebemos o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo também de intercessor, consolador, amigo, ajudador. E uma das características da presença de Deus em nós é o espírito da oração. Por que Deus nos concede o espírito da oração? Para que tenhamos resultados, como Jesus Cristo provou resultados na vida deste homem. Agora nós com Cristo
recebemos o Espírito de Cristo, que é um Espírito que ora. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Cutuca alguém e fala assim: você recebeu Jesus na tua vida. Diga assim: para ser diferente. Queridos, a diferença agora vai estar na oração. E eu quero explicar algo sobre a oração aqui, bem resumidamente. Nós vamos orar. Nós vamos passar aquele vídeo que prometemos, né? Ali no culto da virada. Mas entenda isso. A Bíblia diz que o dinheiro e a sabedoria são comparados como quase iguais. A Bíblia diz assim: de sombra, de descanso, de proteção serve o dinheiro e a sabedoria. Diga isso comigo, fala assim: o dinheiro e a sabedoria, diga assim, me dão proteção, descanso, diga, me dá acesso às coisas. A Bíblia, queridos, diz assim: o dinheiro responde a tudo. Escuta isso. Você sabe que você precisa do dinheiro na sua vida. O dinheiro ele é comparado na Bíblia como o único que pode ser o seu Deus, sem ser Deus. Não é assim que diz? Ele pode ser no sentido bom. Eu vou ter o dinheiro como meu Deus. Não, não, não. O diabo não é Deus. Ser humano nenhum é Deus. Qualquer imagem de escultura não representa Deus nessa terra de forma nenhuma. Isso é um engano. Mas a Bíblia diz que você pode se submeter ao dinheiro ao ponto de ele se tornar o seu Deus. Isso é errado. Amém? É para demonstrar o quão poderoso o dinheiro pode ser na vida de uma pessoa. Por quê? Porque dinheiro te dá acesso a tudo. A Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo. Isso aqui custou alguma coisa, sim ou não? Essa caixa de som? Esse microfone custou alguma coisa, sim ou não? Esse pedestal custou alguma coisa, sim ou não? Essas cadeiras custaram alguma coisa, sim ou não? O tênis que você usa, New Balance, faz tempo que eu não vejo um desse. Diga glória a Deus. New Balance aqui é diferente, irmãos. Quando começou a igreja em Cacilândia, os irmãos só vinham de bota, carroça e bicicleta. E chinelo. Fusca, né? Agora, irmãos, tem New Balance aqui. Diga glória a Deus, aleluia. Isso aqui você não paga, irmãos, isso é só se for pirata, mas você não paga no original menos de R$300 no tênis desse aqui. Custou dinheiro, sim ou não? É brincadeira, irmãos, mas glória a Deus. A roupa que você usa, por mais simples que seja, a caneta que a menininha está escrevendo, custa, tudo custa. E o dinheiro responde a tudo. Então, quando Deus faz essa comparação, quando Deus está falando que de sombra serve o dinheiro, assim também como a sabedoria, a diferença entre o dinheiro e a sabedoria é que a sabedoria te dá vida eterna. A sabedoria prolonga os seus dias. O dinheiro não. Dinheiro acaba, você morre, dinheiro fica aí. Mas a sabedoria te dá a capacidade de entender que só Deus é o seu Senhor e que você depende de Deus. Se a sabedoria vem para a sua vida, a sabedoria ela te dá ferramentas, assim como o dinheiro é uma ferramenta de conquista. Agora veja que Deus está dizendo que a oração é a chave motora que faz você alcançar qualquer coisa no nível espiritual que você precisa. Então, se você precisa do dinheiro, eu dei ênfase ao dinheiro para dizer assim como você precisa do dinheiro para responder ou para alcançar qualquer situação material, assim é a oração na vida espiritual. A oração é o que te dá acesso e entrada dentro da salvação que você já recebeu em Deus, para que você possa acessar lugares mais profundos em Deus. Agora, por favor, igreja, diga assim comigo: assim como na vida material, todo mundo necessita do dinheiro. Diga assim: eu que sou salvo e nasci de novo. Diga: eu recebi a vida espiritual. Diga assim: eu preciso da oração na minha vida. Queridos de Deus, santos de Deus, a oração é a ferramenta de fé que Deus te deu para que você possa ter
acesso ao que você precisa diante de Deus. Então, veja isso em nome do Senhor Jesus. Se os santos não orarem, se a igreja não orar, também não obterão resultados e estarão propensos a retroceder, perdendo até mesmo os lugares que já conquistaram. Eu escrevi isso agora à tarde. O meu sobrinho está lá, o Davi Luiz. Eu estava sentado no sofá de olhos fechados. Ele falou assim: o que você está fazendo, tio? Eu falei: eu estou pensando. Pensando, como assim, tio? Eu falei: eu tenho que escrever uma mensagem para falar para a igreja. A mensagem está aqui, mas eu não posso falar de qualquer jeito, então eu tenho que pensar para escrever. Eu estava escrevendo isso. Amém? Não é assim que a gente faz? Pensa e fala. Tem gente que nem pensa para falar, né? Tem gente que fala sem pensar, mas a gente tem que pensar, organizar e falar. Amém? Glória a Deus. Então eu escrevi isso. Olha só como que isso é forte diante da Bíblia Sagrada. Nós recebemos Jesus na nossa vida e agora a nossa vida ela tem um antes e um depois. Eu prefiro a minha vida com um depois de Cristo na minha vida. Amém? Quantos aqui também preferem isso? Por quê? Porque a gente colocou a nossa confiança no que Deus fez por nós. Nós colocamos a nossa confiança no que Deus fez por nós. Eu não confio mais na minha própria força para ser salvo, porque isso é inútil. A Bíblia diz que a justiça do homem, elas são como trapos de imundícia na presença dele. Ninguém pode ser justificado por si só porque é uma pessoa boa, só porque não faz mal para ninguém. Não, nós nascemos debaixo do pecado e somos escravizados por causa do pecado. Nós somos maus e não adianta dizer o contrário, porque todo mundo é. Só que quando Jesus veio na nossa vida, Deus fala assim para nós, pela sua palavra: confie no meu filho, porque ele é o homem perfeito que se sacrificou por vocês. A ele eu aceitarei. Então todo sacrifício no Antigo Testamento, todo homem tinha que se apresentar diante de Deus com um sacrifício. E eu e você não podemos mais chegar na presença de Deus sem o nosso sacrifício. O nosso sacrifício se chama Jesus Cristo de Nazaré, que Deus sacrificou por nós. Por isso que quando você chega em oração, você não diz assim: Senhor, no meu próprio nome eu entro na sua presença porque o Senhor me conhece. Não é assim, porque você não tem nome para chegar diante de Deus desse jeito. Sem Jesus o teu nome é sujo, mas com Jesus o teu nome é limpo, tua dívida fica quitada. Amém? Então quando nós observamos o antes e o depois, então olha só, o Senhor nos conquistou um alto lugar no mundo espiritual, na vida espiritual, ao ponto de dizer que estamos pela fé assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo e abençoados com todas as bênçãos espirituais nesses lugares celestiais. Então tudo isso é nosso. Então por que muitas das vezes eu não acesso as bênçãos de Deus e fico numa vida mesquinha, escassa, não consigo nenhum resultado na minha vida espiritual? Porque não oramos. Então se nós não orarmos, nós correremos até mesmo o risco de perdermos os lugares que Deus já conquistou em nosso favor. Então, por que orar? Se você foi salvo, você deve orar para permanecer salvo. Porque acredito que já aconteceu com cada um de nós aqui. Você estar tão certo da sua salvação e colocou a sua confiança em Deus, e depois, passado algum tempo, alguns meses, na caminhada você fala: meu Deus, eu nem sei mais se eu estou salvo. Já aconteceu isso? Então veja bem, quando nós oramos, nós começamos a orar, dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, e eu não quero perder a posição que o Senhor me deu. O Senhor escreveu meu nome no livro da vida e eu me alegrei com isso. Mas às vezes é cada dúvida que vem, e eu preciso não só de confirmação, mas eu preciso de força para continuar na fé, para continuar acreditando. Então quando você vai orando, a oração, ela é a resposta, como o dinheiro é a resposta para a compra de qualquer bem material. Eu preciso trocar de carro. Do que você precisa então para trocar de carro? Do dinheiro. Ah, meu sapato desgastou, o tênis, qualquer coisa. Ah, eu preciso trocar. Do que você precisa?
do dinheiro. Espera aí, eu preciso de uma força de confirmação até sobre a minha salvação. Do que você precisa? De oração. A fé está aí dentro, você vai usar a fé, mas usar a fé para orar. Então veja, a oração, quando você se dispõe, o teu coração é tranquilizado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. E aí você se lembra, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, para orar, você precisa também, né, como alguém disse aí, da fé. Sim, para orar você precisa da palavra. Tem um salmo, Salmo 119, que diz assim: como um jovem purificará o seu caminho. Então veja que na caminhada, versículo 9, Salmo 119, versículo 9, na tua caminhada você precisa orar. Por quê? Porque você foi salvo. Olha só o que diz a Bíblia, ó. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, ele diz assim: olha, façam morrer também, mortificai-vos também a vossa natureza ou os vossos membros terrenos que estão sobre a terra. Ele está falando com gente salva. Deixa eu só ler isso aqui para vocês. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Você concorda comigo que mesmo estando com Cristo, nós temos alguns consertos a fazerem na nossa caminhada? Amém, queridos? Nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de pensar. Como é que a gente purifica? Observando conforme a tua palavra. Então o que eu tenho que fazer? Observar o meu caminho. O que é observar? Observar é ver, é analisar, é compreender o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Porque se bobear, irmão Leandro, eu fico tipo assim, qualquer pessoa, né? Fica tipo assim, uma hora crê, outra hora não crê mais. Uma hora está tudo bem, a pessoa se sente bem espiritualmente. Passa uns dias, ou um dia só, ou algumas horas, a pessoa está completamente derrubada e destruída emocionalmente, nos pensamentos ruins. Aí você fala: ixi, misericórdia, não está nem virando nada na igreja. Você olha lá para fora, as coisas acontecendo, algumas pessoas conquistando, outras não, algumas tragédias ou não, não importa o que, mas o desânimo vem. E você precisa observar os seus caminhos. Por quê? Porque só você dará conta de si mesmo, só você dará conta da sua própria salvação que o Senhor comprou para você. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim, um texto: por que vocês morreriam antes da hora? Não tem um texto assim? Tem. Por que vocês morreriam antes da hora? E onde que nasceu esse texto? Lá na desobediência. Deus está falando assim, ó: para de desobedecer e volte a crer. Pare de falar que você não é santo, porque eu te santifiquei pelo sangue de Jesus. Então você é. Inclusive, deixa eu explicar isso para vocês. Isso na continuação, né, pastor Celino, do discipulado, a gente toca nesse assunto. A santificação instantânea e a santificação progressiva. Quando você foi salvo pela presença de Deus, aleluia, pelo sacrifício de Cristo, a Bíblia fala assim que Deus te santificou completamente ao ponto de colocar o seu nome no livro da vida. Você é salvo, glória a Deus. E isso é uma posição diante de Deus. Isso é um título que foi te dado, entregue. Tem alguns clubes que oferecem títulos, né, para os seus sócios, não tem? Quando você tem o título, você tem acesso a tudo que aquele ambiente tem para você. Você tem um título, você tem um cheque, aleluia, que Deus providenciou para você e falou assim: olha, aqui está a tua entrada. Isso é santificação instantânea. E santificação progressiva é mudança de hábito, porque você pertence a Deus, mas não se comporta como Deus gostaria que você se comportasse. Então você precisa orar. Para quê? Para ser santificado, para continuar na santificação inicial que Deus já te santificou. Quantos estão entendendo isso aqui?
O assunto hoje é oração. Esse jovem foi liberto. Jesus Cristo entrou na vida dele. Ele tem uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. A vida depois de Cristo é ide e anunciar quão grandes coisas Deus fez por você. Você precisa conquistar e conquistar e conquistar grandes coisas na vida espiritual para você poder anunciar aquilo que Deus está falando para você anunciar. Como você vai fazer isso? Observando os seus caminhos. Agora, observando conforme a tua palavra. Como é que você vai purificar o seu caminho? Observando, é vendo, é analisando. Você fala, eu vou precisar de mudança. Aí você já reparou que quando você determina que você vai mudar, você usa daquela motivação. Aí você dura por um tempo e depois paralisa. Depois volta para trás. Depois você está até chorando por situações ou coisas que você já tinha até vencido antes. Com quantos já aconteceram isso? Talvez com todos nós, não é? Você fala, de novo eu estou passando por isso. Veja bem, você precisa observar isso. Você precisa observar esse caminho. Agora, como é que você muda isso? Diga assim comigo, orando. Diga assim como o dinheiro paga por tudo, assim a oração também paga por tudo. Irmãos, olha só esse texto, ele é maravilhoso. Então, você precisa se santificar. Você precisa continuar crescendo. Agora, deixa eu voltar aqui para o meu esboço. Alguém que quer a salvação. Tem alguém aqui que quer a salvação? Então, eu fiz outra pergunta. Como orar? Orar pela salvação? Através da palavra. Se você está precisando de purificação até para o ambiente da tua salvação que Jesus conquistou para você, você precisa observar a tua vida e você vai purificar a tua vida, aleluia, conforme a palavra do Senhor. Então veja, ao você orar dizendo, Senhor, eu achei que eu estava forte, eu achei que eu estava muito bem na caminhada, Senhor, eu achei que eu ia superar alguns desafios, eu acabei voltando para trás, eu acabei recuando. Senhor, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia. Irmãos, no livro de Tiago, a Bíblia diz assim: se você necessita de sabedoria, se você necessita de mais fé, se você precisa de mais confirmação das coisas de Deus na tua vida, a Bíblia fala assim: pede e Deus te dará, e não lançará em rosto o que você fez ou aquilo que você não tinha. A Bíblia diz assim, aleluia, que Deus vai olhar para o teu prejuízo, Deus vai olhar para o teu fracasso, Deus vai olhar e ver que você não deu conta, e a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que Deus não vai te cobrar por isso. A Bíblia diz que Deus não vai lançar no teu rosto dizendo, aí tá vendo, perdeu o que eu dei, aí tá vendo, estava caminhando e parou, aí tá vendo. A Bíblia diz que Deus não faz isso, Deus não lança em rosto, mas a Bíblia diz assim, peça com fé e Deus te dará. Porque é da vontade de Deus que você tenha consertos, é da vontade de Deus que você saiba orar pela sua salvação. Deus já conquistou a salvação para você, então ore para permanecer nela. Alguém que quer permanecer salvo e santificado, como orar? Irmãos, você vai notar aqui no seu caminho, eu acho que é Colossenses 3, é isso? Eu quero pedir auxílio ao pastor Celino agora, porque esse aqui eu não lembro de cabeça, que diz assim, mortificai também os vossos membros que estão sobre a terra. Coloca Colossenses capítulo 3. Eu tenho quase certeza. Isso, é isso mesmo. Isso, é isso aí. Coloca o versículo 1. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, ele está falando para a igreja, amém? A Bíblia está falando assim, olha, vocês aí salvos,
olha só o que eu tenho para vocês. O apóstolo Paulo está ensinando, doutrinando a igreja, como é que a igreja deve andar. Continua agora, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele está dizendo assim: continua buscando, continua pensando nas coisas que são do alto, continua buscando o reino de Deus e a sua justiça, continua. Irmãos, é uma continuidade. Você já tem uma posição de salvo em Cristo. Agora, para permanecer salvo, você deve se lembrar que você está morto para o mundo e vivo para Deus. Continue se lembrando. E aí ele vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quer dizer, a volta de Cristo, quando acontecer, aí sim, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Mas por enquanto aqui, é necessário a gente crucificar a nossa velha natureza. Olha só o versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Eu gosto daquela outra tradução, se tiver aí aquela NBV, se tiver, ou a NTLH, que diz assim, ó, façam morrer a vossa natureza terrena, façam morrer, crucificai. Irmãos, o ato de crucificar requer oração. Eu não conheço nenhum crente próspero na vida espiritual que venceu sem oração. A pessoa que abandona a oração, ela se esfria no espírito. Sabe aquele texto do casamento? Diga assim comigo, diga assim, 1 Coríntios capítulo 7. Acho que vocês estão emocionados com a palavra. Diga 1 Coríntios capítulo 7. Ali naquele texto, você vai ver o seguinte, até na relação conjugal, os solteiros devem se abster de sexo. O casado, ele deve praticar o sexo. O casado, o solteiro não, mas o casado deve praticar. Aí ele vai dizer, até para não ficar sofrendo tentação humana. Mas aí ele diz assim, quando vocês casais forem se separar por um período de tempo, seja apenas por causa da oração, por causa de um propósito que você tenha na vida espiritual, e isso em concordância. Concordai-vos assim entre vocês mesmos, para dizer assim, ó, vamos levantar um propósito de 3 dias, ao ponto da gente trabalhar uma santificação, um jejum nesse sentido, para a gente se dedicar à oração. Então, vocês não podem se abster, a não ser pela causa da oração. Olha como é que a oração é importante. A oração é a única ferramenta que Deus te deu, no sentido de você até se abster um pouco, até da sua vida matrimonial, a não ser se for por causa de oração. Diga assim comigo, a oração é forte. Irmãos, a oração tem um efeito santificador, a oração tem um efeito salvador, a oração tem um efeito acalmador, a oração tem um efeito, irmãos, que dinheiro não compra. A paz que o dinheiro não compra, a oração compra para você. A santificação que uma vida boa, reta e moral não te dá, está entendendo? A oração concede para você. Por quê? Porque você estará purificando o seu caminho, observando conforme a palavra do Senhor. Portanto, foram as coisas pecaminosas e terrenas. Volta ao versículo 4. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Diga assim comigo, diga assim, mortificai. Agora diga assim, ó, fora. Irmãos, é fora, é para lançar fora, tacar fora, é lixo, é mortificação, é fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Aí ele vai dizer a lista, a imoralidade sexual. Então veja, uma pessoa salva, porque ele está falando que é salvo, pode ter problema com imoralidade sexual, pode até acontecer. A impureza, tem muitas pessoas no nosso meio que são santos de Deus, na posição de santificados em Cristo, que está com problema, enfrentando problema na impureza. A paixão, os desejos vergonhosos, a ganância, pois ela é idolatria. Continua. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Vocês costumavam fazê-las quando a sua vida ainda era parte deste mundo. Diga assim comigo, antes de Cristo eu estava debaixo da ira. Diga assim, depois de Cristo na minha vida
eu não estou mais debaixo da ira. Continua o texto. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas: a ira, o ódio, a maldade, a blasfêmia e palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. A vida velha é o resultado que traz essas coisas para nós. Mas agora, olha, agora ela está morta e desapareceu. Então você percebe que o que nós lemos na palavra é o que eu tenho que observar para purificar o meu caminho? Como é que você purifica o seu caminho agora? Observando o seu caminho conforme a sua palavra. Então, se a palavra diz que eu preciso orar, porque a oração vai me habilitar, vai me favorecer, vai comprar para mim a força que eu preciso para vencer isso, para mortificar minha vida terrena, então é isso que eu vou fazer: orar. Porque a oração é o que habilita, a oração é o que traz vida para a palavra. Mas pastor Rafael, a palavra já não tem vida por si só? Sim, mas a palavra é plena, ela é perfeita, ela é completa. Pergunta para Jesus se ele orava ou não. Pergunta para os apóstolos se eles oravam ou não. Você sabia que tem um texto na Bíblia que os apóstolos, quando aprenderam o valor da oração, a igreja cresceu muito, vocês sabem. Logo na primeira pregação, 13.000 almas se converteram. Algumas semanas depois, já estavam congregando em 5.000 pessoas. E aí foi aumentando. A história de pano de fundo da igreja de Jerusalém diz que a igreja de Jerusalém tinha em média 100.000 membros. Quantos mil habitantes tem nessa cidade? Oi? 22. Só na igreja de Jerusalém, depois ali da morte de Cristo, apóstolo Pedro e demais apóstolos ali pastoreando a igreja atingiu um número impressionante de 100.000 membros. É fácil congregar ou é fácil cuidar de 100.000 pessoas? Eu acho que não. É fácil limpar um lugar para 100.000 pessoas? É fácil atender todo mundo? Não é, não. Por isso que eles consagraram diáconos, porque eles vieram reclamar para os apóstolos dizendo assim: apóstolo Pedro, Tiago, João, está tendo problema aí. Tem muita gente aí precisando de assistência e não tem. Tem muita gente precisando de atendimento e não tem. Aí ele falou assim: consagra os diáconos para que sirvam as mesas, tanto da Santa Ceia, tanto de outros afazeres da igreja. Por quê? Porque se nós nos preocuparmos com estas coisas, como é que a gente fica? Mas nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Os próprios apóstolos não queriam nem se envolver nos problemas da igreja para poder ficar em como? Na oração e na palavra. Um dia eu creio, viu, pastor Celino e pastora Celina, que algumas pessoas vão dar testemunho assim. Então, quando o pastor podia atender, aconteceu assim. Porque vai chegar um dia que vocês vão ser atendidos por outras pessoas. Só meia dúzia falou amém. Diga amém, irmãos. É sinal de crescimento para a tua vida. Na verdade é você que vai estar atendendo quem precisa, de tão alto que Deus vai elevar a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, amados de Deus, igreja santa de Deus, olha só que coisa mais impressionante. Os próprios apóstolos entenderam que se eles ficassem perdendo tempo, escuta isso, não é pejorativo o que eu estou dizendo, mas perdendo tempo no atendimento, eles iam deixar de ganhar tempo na oração e na palavra. Isso significa que eles tiveram que priorizar algo um pouco mais importante do que a importância do atendimento. Quantos estão entendendo isso? Se o apóstolo Pedro, Tiago e João priorizaram a oração, dizendo: sem oração não dá para continuar, você tem que entender isso. Como é que eu vou vencer aqueles obstáculos que apareceram na palavra de Deus ali em Colossenses 3? Como é que eu vou vencer a impureza? Como é que eu vou vencer os maus pensamentos? Como é que eu vou vencer a idolatria? Como é que eu vou vencer a prostituição? Como é que eu vou vencer os meus maus hábitos? Como é que eu vou vencer a perversidade? Como é que eu vou vencer essas coisas? Como é que eu vou vencer?
Você já tem a palavra. Você já tem a presença de Deus na tua vida. Deus te chamou de santo, de santa na presença dele. O que você precisa é validar, por meio da tua fé, aquilo que está escrito. O que você precisa é validar, orando, dizendo: eu vou vencer porque Jesus falou para eu orar. Então quando eu orar e pedir, o Senhor vai me conceder a santificação que eu preciso aqui, agora na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, queridos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui precisam vencer em alguma área da sua vida hoje? Lembra que eu falei aqui na virada, eu falei, é um tempo agora que a gente vai viver em 2024, para a gente viver com os dois pés dentro da igreja. Quem se lembra disso? Lembra disso em nome do Senhor Jesus? É tempo de vocês, de nós todos, vivermos com os dois pés dentro da igreja. Se você estivesse fora da igreja hoje, como é que você ia ouvir uma palavra dessa aqui? Se você não vier quinta-feira, como é que você vai ouvir aquilo que você precisa na quinta-feira? Se você não vier domingo, como é que você vai receber o alimento de purificação dos teus caminhos, se você não estiver aqui no domingo? Então você está aqui hoje e eu creio que Deus está feliz com você. Lembra que eu falei que Deus ele não fica lançando em rosto o seu fracasso, o seu problema ou isso, mas se você pedir, Ele vai ficar feliz em te abençoar. Lembra disso? Lembra, se você pedir, Ele vai ficar feliz em conceder para você, mas você tem que pedir com fé. Se você pedir com fé, a Bíblia diz assim, que Deus vai te conceder. Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você pensasse e observasse os seus caminhos hoje, em nome do Senhor Jesus. Pensa, observe os seus caminhos. Comece a orar agora em nome do Senhor Jesus e a falar diante de Deus. Comece a dizer: Senhor, eu preciso da tua presença mesmo. Eu preciso da tua presença mesmo. Eu preciso da tua presença em tudo que eu faço. Eu preciso da tua presença em tudo que eu penso. Meu Deus, eu não consigo mudar os meus pensamentos. Senhor, é difícil para mim mudar os meus pensamentos. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Irmãos, vai orando, vai orando, vai orando. Apresenta para Deus esses pensamentos. Pensamentos que você acha que não vai dar conta, não é capaz. Pensamentos que você pensa que não vai conseguir transpor essa montanha que se apresentou diante de você. A montanha dos maus pensamentos. A montanha das reclamações. Você é uma pessoa que só reclama, não consegue falar a palavra de bênção. Vai orando dizendo: Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso mudar isso na minha história. Vai orando, queridos, agora em nome do Senhor Jesus. Vai dizendo: Senhor, eu preciso de mais aprendizado, eu preciso de mais força, eu preciso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos, queridos, vamos. Oração, oração, oração é a chave. A oração vai pagar essa conta. A oração vai pagar essa conta. A oração, aleluia, ela vai trazer essa resposta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos, conceda aos teus filhos, meu Deus, conforme a sua palavra, conceda aos teus filhos, meu Deus, as necessidades de que eles precisam hoje, cada homem, cada mulher, cada pessoa, meu Deus, que necessita, que carece da sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, conceda agora a purificação dos nossos caminhos. Conceda agora, meu Deus, a purificação dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, das intenções do nosso coração. Venha, meu Deus, como uma espada aguda agora, pela sua palavra, e penetra, meu Deus, na divisão da nossa alma e do nosso espírito, na divisão, meu Deus querido, das juntas e medulas do nosso corpo agora, em nome do Senhor Jesus. E santifica, Senhor, santifica as nossas vidas, santifica-nos pela tua palavra, santifica-nos pelo teu sangue, santifica-nos pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sei que tudo isso é obra do Senhor, até a transformação da nossa vida, e eu sei também que os demônios só saem por causa da sua presença, por causa da declaração da sua palavra. Por isso eu declaro, eu determino toda a vida liberta agora de todo espírito maligno, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu ordeno: Satanás, sai agora de cada vida, de cada corpo, de cada alma,
alma, de cada mente, de cada espírito, sai em nome do Senhor Jesus, porque a nossa vida está escondida com Cristo, juntamente com Deus. A nossa vida está escondida em Deus, juntamente com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, haverá milagres, haverá promessas cumpridas, haverá o alcance da bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Haverá, aleluia, a bênção de Deus sobre os teus bens, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças. Haverá a bênção de Deus, aleluia, nas tuas emoções, na sua coragem. Haverá, aleluia, a bênção de Deus em cada território da tua vida, na vida espiritual, na tua alma, na tua carne, aleluia, em tudo, tudo. Eu profetizo, aleluia, a mão de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo a mão de Deus sobre a tua casa. Eu profetizo a mão de Deus, aleluia, mudando a tua história, mudando a tua história. Diga assim comigo: antes de Cristo. Diga assim comigo: depois de Cristo. Diga assim: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quero chamar a missionária aqui agora.